Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa nossa análise explicativa. É muito bom ter todo mundo aqui para mergulhar nos pilares técnicos e legais do nosso trânsito brasileiro. E para guiar a nossa exploração de hoje, a gente vai acompanhar a jornada de um motorista fictício, o nosso amigo Beto. Ele acabou de realizar aquele sonho maravilhoso de comprar um carro novo. E através da experiência dele, a gente vai desbravar a fundo o capítulo 11 do Código de Trânsito Brasileiro. Bora lá? O trajeto da nossa aula de hoje é super direto. A gente vai cobrir a rota completinha, começando pela identidade e documentação veicular, passando pelas regras de transferência obrigatória, depois encarando o perigo da clonagem e fechando com a responsabilidade solidária do proprietário. Então, engatando a primeira marcha na identidade e documentação veicular, que é basicamente o nascimento do veículo, sabe? Tudo começa exatamente aqui. O artigo 120 do Código de Trânsito estabelece que registrar um veículo no órgão executivo estadual é, em termos legais, exatamente igual a emitir a certidão de nascimento de uma pessoa. É a partir desse registro oficial que o carro do Beto passa a existir de verdade para o Estado e para a sociedade. E olha que interessante, isso ilustra de forma brilhante uma confusão que é super comum no mercado. Como profissionais da área, a gente nunca pode confundir o RENAVAN com o chassi. O RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, é a identidade administrativa, aquele código único de 11 dígitos que guarda todo o histórico do carro para a vida inteira sem nunca mudar. É como se fosse o CPF dele no sistema. Já o chassi, com aqueles 17 caracteres alfanuméricos, é a marcação física. É o que está lá cravado na lataria, nos vidros e no bloco do motor. Ou seja, o RENAVAN vive no sistema e o chassi está literalmente gravado na peça. Outra diferenciação vital para o dia a dia nas ruas é saber o que cada documento representa de fato. O CRV é o Certificado de Registro de Veículo. Ele é o documento que prova quem é o dono. Funciona tipo a escritura do bem, sabe? Totalmente indispensável na hora de vender o carro. Por outro lado, a gente tem o CRLV, ou CRLVE na versão digital. Esse é o licenciamento anual de porte obrigatório que atesta que os impostos tipo IPVA estão todos pagos e autoriza legalmente o veículo a circular pelas vias. Resumindo a ópera, o CRV diz que o carro é do Beto, mas é o CRLV que diz que ele tem permissão para rodar por aí hoje. Avançando um pouquinho, a gente entra no segundo ponto do nosso trajeto: as regras de transferência obrigatória, com foco nos prazos e nas inovações tecnológicas. O nosso amigo Beto adquiriu um seminovo e agora precisa passar oficialmente para o nome dele. É um processo burocrático, sim, que exige uma disciplina bem rígida com os prazos legais, mas que felizmente está sendo imensamente facilitado por novas ferramentas. E aqui, o número mágico, que precisa ficar na cabeça de todo mundo, é o 30. O artigo 123 do Código de Trânsito traz uma regra que é inflexível. Teve transferência de propriedade? O prazo para o novo dono adotar todas as providências e expedir o novo CRV é de exatos 30 dias. 30 dias para resolver a burocracia. E muita atenção, perder esse limite não é um simples deslize. É uma infração que gera dores de cabeça imediatas para quem compra e para quem vende. Para garantir uma transação 100% segura, a cronologia tem passos muito claros. Primeiro, a conclusão da venda. Segundo, a comunicação ao Detran. Terceiro, a vistoria física ou o registro sistêmico. E quarto, a emissão do documento novo. Mas a gente sabe bem que os órgãos públicos também cometem falhas sistêmicas, né? Inclusive, um processo judicial recente mostrou o Detran do Distrito Federal sendo condenado a pagar uma indenização justamente porque um erro no sistema deles impediu o novo dono de concluir a transferência, mesmo com a vistoria aprovada. Isso deixa claríssimo como a precisão dos sistemas do Estado impacta diretamente o direito de propriedade das pessoas. Mas nem tudo é dor de cabeça. A inovação está atuando forte para derrubar essas barreiras sistêmicas. Dando uma olhada nessas plataformas governamentais, a gente vê o sistema Renave em ação. O Registro Nacional de Veículos em Estoque é um passo gigantesco para frente. Ao registrar sistemicamente as movimentações de posse, o Renave derruba os custos drasticamente e combate aquela informalidade perigosa nas revendas. E tem um detalhe sensacional. Para veículos 0 km registrados em até 30 dias da emissão da nota fiscal, a vistoria física é simplesmente eliminada. O comprador já sai da loja com a transferência prontinha no sistema. Muito mais prático. Agora a coisa fica um pouco mais tensa. Vamos para o tópico 3, o perigo da clonagem, que é exatamente o momento em que o pesadelo começa. Imagina só essa cena terrível na vida do Beto. Meses depois de curtir o carro novo, chega pelos Correios uma multa gravíssima de uma cidade que ele nem sequer pisou na vida. Esse é aquele sintoma clássico, inegável e altamente estressante de que o carro foi clonado. Para lidar com uma bucha dessas, a gente precisa dominar o vocabulário técnico. A Resolução 969 de 2022 do CONTRAN separa os termos com uma precisão cirúrgica. O carro do Beto é classificado como o veículo clonado, ou seja, é o carro original que é a vítima da história toda.
Já o carro criminoso, que roda por aí ilegalmente com os caracteres copiados, a gente chama formalmente de veículo dublê. E o grande drama? Quem comete as infrações é o dublê, mas as punições vão bater direto na porta do dono do veículo clonado. Diante de um pesadelo desses, existe um plano de ação técnico muito claro. A primeira atitude, e totalmente negociável, é fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Com o BO na mão, abre-se um processo administrativo lá no Detran. É um processo denso, que exige muita documentação, fotos comparativas e, de forma essencial, um laudo pericial da polícia aliado a um laudo de vistoria de uma empresa credenciada, a famosa ECV. No fim das contas, com a fraude atestada, o Estado altera as placas, cria um novo Renavan e insere permanentemente as letras C e L no final do número do chassi e do motor. Isso certifica para sempre que aquele é o carro original que sobreviveu a uma fraude. E assim a gente caminha para o desfecho da nossa análise, o tópico 4. A responsabilidade solidária do proprietário e o preço da desatenção. Pensa comigo, o que acontece se o Beto, no momento de descuido, emprestar o veículo para alguém que causa um estrago? Ou pior ainda, o que ocorre se ele vender o carro amanhã e resolver simplesmente ignorar a burocracia estatal de aviso de transferência? Bom, a jurisprudência brasileira resolve essa questão com um peso enorme. O Superior Tribunal de Justiça afirmou um entendimento super sólido de que a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário. Portanto, é ele o responsável pelos atos ilícitos praticados por terceiros. A base legal aqui é a teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa. Traduzindo para a vida real, quem está com o nome no documento e confia a direção a outra pessoa, assume, de forma ampla e objetiva, os danos e prejuízos que esse motorista vier a causar a outras pessoas. Não tem como fugir. E é em cenários bem específicos que esse risco financeiro ilegal explode de vez. A responsabilidade por acidentes vale independentemente de ser um transporte gratuito ou pago. Isso se aplica inclusive no mercado de locação de veículos, conforme manda a súmula 492 do STF, colocando a locadora como responsável solidária pelos danos causados por quem alugou. Mas o alerta vermelho mesmo pisca no mercado de compra e venda. É justamente por causa desse enorme risco de responsabilidade solidária que o artigo 134 do Código de Trânsito obriga o antigo dono a comunicar formalmente a venda ao Detran dentro dos 30 dias. Se essa comunicação não for feita, a pessoa vai continuar pagando o pato pelas multas e acidentes do novo comprador como se ainda estivesse lá, no volante. Fechando a nossa exploração de hoje, fica uma provocação fundamental. Um proprietário está realmente protegido se ele vendeu o veículo hoje e não comunicar ao Detran amanhã? A resposta, mais do que comprovada pelas leis e pelos tribunais, é um retumbante gigantesco não. A grande lição que a gente tira desse treinamento é que a burocracia veicular nunca, em hipótese alguma, deve ser encarada só como um imposto ou uma obrigação chata. Ela é, na verdade, um escudo de proteção jurídica e financeira indispensável. Valeu demais por acompanharem essa nossa análise explicativa, continue aprofundando os estudos e até a próxima!